Eleições, um tira-dúvidas rápido para você saber como votar, como justificar, o que pode e o que não pode nesse próximo domingo, dia 2 de outubro. Confira numa entrevista exclusiva com a juíza eleitoral de Lagoa da Prata. Nós vamos conversar agora com a doutora Gisa Gadelha, que é a juíza eleitoral em Lagoa da Prata e Japaraíba nas eleições de 2022. Boa tarde, doutora Gisa. Boa tarde. Doutora Gisa, algumas informações a respeito do processo eleitoral desse ano. Primeiramente, sobre o horário de votação. Quando é que ela se inicia e quando é que ela se encerra? A votação se inicia às 8 horas da manhã e se encerra às 17 horas do domingo. Apesar de a gente ter aparentemente um horário amplo, eu desde já solicito aos eleitores que compareçam com a maior brevidade, considerando que esse ano a eleição são para 5 cargos distintos. Nesse caso, qual vai ser a ordem de votação para que a gente possa esclarecer para as pessoas? Primeiro o eleitor vai votar para deputado federal, em seguida para deputado estadual, depois para senador, depois para governador e, por último, para o presidente. O processo de cadastro de biometria acabou sendo suspenso por conta da pandemia, né? O eleitor que não se cadastrou na biometria, ele pode votar? Sim, desde que ele seja eleitor em um desses municípios, em Lagoa da Prata ou Japaraíba. Eleitores de outros municípios, onde a biometria já seja obrigatória, não vão poder votar aqui. Basta que o eleitor se apresente, né, na sua sessão em que sempre vota, lembrando que os eleitores sempre devem estar munidos de documento de identificação oficial com foto. Não vota com certidão de casamento, não vota com certidão de nascimento, tem que ter foto. Já também adiantando que é aceito, inclusive, os documentos em formato digital, desde que tenha foto, né, e seja constatado que o documento tem o formato mesmo dos órgãos oficiais. Existe um aplicativo também que é disponibilizado pelo TSE, que é o e-Título, né? Exatamente. Mas alguns usuários estão relatando que a foto não está aparecendo no e-Título. Nesse caso, ainda permanece a exigência de ter um documento. Sim, então se você está tendo algum tipo de erro lá com o aplicativo da Justiça Eleitoral e não está aparecendo a foto, por precaução, é melhor comparecer no local de votação com o documento oficial com foto. Porque se o erro persistir, né, na hora de abrir o aplicativo lá, na hora de votar, e você não tiver nenhum documento oficial com foto, você não vai poder votar. Ainda sobre a biometria, doutora, mesmo o eleitor não tendo cadastrado a biometria na Justiça Eleitoral, corre o risco da urna pedir para fazer o reconhecimento biométrico? Sim. Isso se dá em virtude da BioX, é uma ferramenta mais recente, né, que é uma biometria cedida por órgãos conveniados à Justiça Eleitoral. No caso, são outros órgãos oficiais que já têm cadastro biométrico e, no caso, faz um empréstimo, né, desses dados para a Justiça Eleitoral. Aí, realmente, pode acontecer de, num dia, a urna pedir para que valide aquela identificação, aquela biometria, né? Só esclarecendo para todo mundo que isso não é falha do sistema, não é ataque hacker, a urna é segura, vai ser só um procedimento mesmo de validação daquele dado que a Justiça Eleitoral está pegando por empréstimo de um outro órgão oficial. Mas essa requisição ela vai ser feita apenas para quem tenha feito o cadastro da biometria, então? Não, é justamente para o caso de quem não fez. Quem não fez. Porque pode acontecer que a pessoa não tenha feito aqui no cartório eleitoral aqui de Lagoa da Prata, mas a urna puxe de o terminal esteja alimentado com um dado de um outro órgão oficial. Então, ele não fez a biometria aqui em Lagoa da Prata, mas a Justiça Eleitoral daqui vai usar uma biometria que, de repente, ele fez em outro órgão público. Ele pode normalmente fazer a comprovação, então, sim, do reconhecimento. É. Tá bom.
Doutora, no caso dos eleitores analfabetos, eles podem ter algum acompanhante para poder votar? Não, não há previsão legal de acompanhantes para eleitores analfabetos. Então, é por isso, gente, que é importante, mesmo para quem sabe ler e escrever, levar a colinha, né? Primeiro porque são 5 cargos, tem cargos que a numeração, né, de identificação do candidato são vários dígitos, então é grande o risco de você levar aquilo achando que está na memória e na hora esquecer, trocar um dígito. Aí quando você já está dentro da cabine de votação, você não pode mais conversar, ficar pedindo orientação de ninguém. E aí seria necessário suspender a votação para a pessoa ir conferir o número, tudo isso atrasa os trabalhos, né? Então, levem a colinha, gente. O que não pode é ficar conversando na fila, né? Pedindo voto, comentando em quem vai votar, perguntando em quem o outro vai votar. Mas a sua própria colinha para o seu uso na cabine de votação não tem problema. E no caso dos eleitores que são portadores de necessidade especial, que têm dificuldades de votarem sozinhos, eles podem receber algum tipo de acompanhamento? Sim, aí para as pessoas que têm deficiência ou dificuldade de mobilidade, aí há a previsão legal, né, desse suporte para a votação, mas lembrando que essa necessidade, a avaliação dessa necessidade vai ficar a cargo da mesa receptora, né, do caso dos mesários e o presidente da mesa, porque tem gente que na verdade não precisa desse auxílio, mas vai acompanhado de outra pessoa por outro motivo. Então, assim, o que for decidido na hora pelo mesário e pelo presidente da mesa é que vai valer, né? Eles são as autoridades supremas lá do local de votação. Doutora, no caso dos eleitores que tiverem necessidade de justificar a ausência, por exemplo, aqueles que estarão fora do seu município, né? Como que eles podem fazer? Bom, o modo mais prático de fazer justificativa é pelo aplicativo e-Título. Você pode baixar, eu aconselho baixar inclusive com antecedência, porque às vezes há um fluxo muito grande no dia das eleições, de todo mundo baixando ao mesmo tempo e pode dar algum erro, alguma lentidão. Mas lembrando assim que você pode baixar o aplicativo antecipadamente, mas a justificativa pelo aplicativo só pode ser feita no próprio dia da eleição. A outra possibilidade também é comparecer a qualquer sessão de votação, não precisa ser uma sessão específica, e fazer a justificativa com aquele canhotinho que todo mundo conhece, né, de forma física. E a terceira possibilidade, mas aí é só para quem tiver um motivo, né, pelos quais não fez no dia das eleições, fazer em até 60 dias pela internet, mas aí você vai ter que juntar algum documento, algum comprovante da sua impossibilidade de realizar essa justificativa no dia das eleições mesmo. Certo. Doutora Gisa, sobre o processo eletrônico de votação, tem um detalhe que eu acho importante a gente abordar, que é verdade que depois que o eleitor digitar o número do candidato, vai haver uma pequena espera, coisa de segundos, para ele poder confirmar, para ele poder apertar a tecla de confirmação? Sim. Essa é uma das modificações que ocorreu esse ano, né, na urna, e se deu por conta de que foi constatado nas eleições anteriores que, na maioria dos casos em que houve aquela reclamação por parte do eleitor de que ele digitou o número do candidato dele e a foto não apareceu, aconteceu ou por erro, porque a pessoa, na verdade, estava votando para um cargo e digitou o número de outro cargo, ou porque a pessoa digitava o número e já logo em seguida apresentava confirma. Então, o intervalo de visualização era muito rápido da foto. E algumas pessoas achavam que a foto simplesmente não tinha aparecido. Mas a verdade é porque a urna computava muito rápido, né? Você digitava o número e já apertava confirma, já aparecia fim de votação. Então, para acabar com isso, se criou essa breve pausa para que o eleitor visualize, né, o número do candidato, a foto do candidato realmente, antes de dar prosseguimento à votação.
Outra mudança também que foi implementada agora e que já está gerando uma certa discussão é a questão do uso do celular. Os eleitores não podem levar o celular para a cabine de votação, mas eles podem estar com o celular até o momento da votação? Como que é isso? De início, eu já queria logo esclarecer, porque é uma questão que está gerando muita polêmica, muita celeuma, como se fosse algo absolutamente novo. Nunca pôde, na verdade, o eleitor nunca pôde fazer uso do aparelho celular na cabine de votação. O que acontecia? A Justiça Eleitoral não exigia, né? Não havia essa exigência de deixar o celular do lado de fora da cabine, porque se depositava no eleitor a confiança de que ele não ia registrar o voto, não ia tirar foto, não ia filmar, mas infelizmente nós vimos vários casos, né, nos pleitos anteriores. Então, para evitar isso, porque isso configura, né, uma quebra do sigilo do voto, uma conduta ilegal, o que o TSE resolveu fazer? Agora, o eleitor vai ter que deixar o celular no local indicado pelo mesário, antes já de entrar na cabine de votação. O mesário vai ficar com o meu celular, ele vai olhar o que tem no meu... Não, o mesário não vai nem manusear o celular do eleitor. Quando o eleitor se apresentar perante a mesa receptora, for feita a identificação, né, até porque algumas pessoas podem precisar do celular no caso de documentos digital, vai ser solicitado que ele mesmo desligue o seu aparelho celular e deposite lá no local indicado pelo mesário. Aí ele se dirige à cabine de votação, volta e depois apanha o celular. O que vai acontecer é isso. Mas lembrando que quem se recusar a cumprir a determinação do mesário não vai votar, porque a orientação é de não dar início à votação no terminal enquanto o eleitor não depositar o celular no aparelho indicado, e no local indicado. E caso haja resistência, evolução aí de uma discussão para tumulto ou desrespeito com a mesa receptora de votos, o eleitor assume também o risco de responder pelos crimes eleitorais, de desobediência, tumulto, embaraço ao exercício do sufrágio, de acordo com a conduta, né, e o grau de discussão, de tumulto que gerar lá no local de votação. Outra informação que também já está sendo disseminada, mas que é importante a gente reforçar, é com relação ao porte de armas. Ele permanece proibido ao longo desses 3 dias, não é isso? Sim. É uma das mudanças também que foi feita em virtude de um entendimento aí do Tribunal Superior Eleitoral. Foi decidido que apenas os agentes de segurança pública em serviço poderão portar armas nos locais de votação. Eu friso a questão do em serviço, por quê? Porque policiais, agentes prisionais, guarda municipal, que não estiverem de serviço no dia, também não poderão portar. Então, o policial que está de férias, licenciado, ele não pode comparecer ao local de votação armado. E o civil, né, não pode comparecer em hipótese alguma. Lembrando que o simples ingresso no local de votação portando a arma já configura o crime de porte ilegal de arma de fogo e a Polícia Militar vai ser imediatamente acionada. Doutora Giza, sobre o transporte de eleitores, no caso específico de Lagoa da Prata e Japaraíba, qual que é a orientação da Justiça? O transporte de eleitor só pode ser feito pela Justiça Eleitoral. É absolutamente vedado o transporte de eleitores feito de forma particular, seja por candidato, por apoiadores, e atualmente em Lagoa da Prata e Japaraíba a Justiça Eleitoral não oferece mais nenhum tipo de transporte de eleitor. Então, qualquer transporte coletivo de eleitor que seja feito vai ser interpretado como transporte regular. Então, para a gente finalizar, doutora, em relação ao dia da eleição, o que é mais importante lembrar, tanto aos eleitores quanto aos candidatos e os cabos eleitorais? Eu acho que, primeiro, documento de identificação com foto, não esquecer. Segundo,
eu peço, na condição de juiz eleitoral, a colaboração, né, dos munícipes em cumprir mesmo as determinações do mesário, para que tudo corra da melhor forma, com a maior tranquilidade, maior serenidade. E terceiro, é uma advertência contra o que pode ocorrer fora, né, do local de votação, principalmente a questão da boca de urna. No dia das eleições é vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral, não só as físicas. Eu gostaria de frisar também a questão das redes sociais. Quem posta no dia das eleições santinho ou pedidos de votos de candidato no Instagram, no Facebook, no Twitter, compartilha em grupos de WhatsApp, também vai estar cometendo crime de boca de urna. Então, se alguém printar e for feita a denúncia no cartório eleitoral e a gente identificar o perfil, vai ser remetido ao Ministério Público, certo? O que é permitido no dia do pleito, né? A manifestação silenciosa do eleitor. Ou seja, eu posso ir no local de voto, eu posso ir votar com a camisa do meu candidato? Pode. Posso ir votar enrolado na bandeira? Posso. Mas o que você não pode? Você não pode ficar conversando na fila do local de votação, pedindo voto, dizendo em quem você vai votar, tentando convencer as pessoas a votar no seu candidato. Isso daí configura boca de urna. Também não é permitida aglomerações na rua com pessoas identificadas com a campanha de candidato de nenhuma forma. Então, ficar próximo aos locais de votação, em pé na calçada, aquele grupinho reunido com a camisa do candidato de forma a dar efeito visual, né, que aquele grupo ali está ali apoiando aquele candidato, também vai ser interpretado como boca de urna. Então, eu peço muita atenção com essa questão, né, e peço também a colaboração das pessoas nesse sentido. Nós conversamos aqui com a doutora Giza Gadelha, juíza eleitoral de Lagoa da Prata de Paraíba. Muito obrigado, doutora, por essa gentileza de conceder essa entrevista. A Justiça Eleitoral que agradece a oportunidade de ter esse espaço, porque para nós, quanto mais o eleitor estiver informado, munido das melhores informações e esclarecimentos, de forma mais célere e tranquila, ocorrem os trabalhos da Justiça Eleitoral no dia do pleito. A Justiça Eleitoral que agradece.